A importância da atividade agropecuária no Brasil. O termo agropecuária é o resultado da junção de duas atividades humanas. A agricultura, que consiste no cultivo de vegetais destinados à alimentação ou matéria-prima, e pecuária, que consiste na criação animal destinada à alimentação ou à matéria-prima. Então, a agricultura se refere ao cultivo de vegetais. Pecuária, a criação de animais. Então, quando a gente falar de agropecuária, já vai envolver tudo, tanto a criação de animais quanto o cultivo de vegetais. A produção agropecuária é de suma importância para o Brasil desde o início da sua colonização e se destaca ainda hoje. A produção agropecuária representa cerca de 13% do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro. Considerando o setor do agronegócio, a participação da agropecuária no PIB sobe para 24%, segundo o Ministério da Agricultura. Então, aí a gente consegue ver a importância desse tipo de atividade, que ela envolve lá o setor primário, que a gente viu no começo da nossa apostila, porque é a partir dela que muitos produtos são produzidos, que a economia, né, ganha força. Você vê que dentro do agronegócio, que é a agricultura com grandes negócios, não é aquela plantação que eu tenho lá no fundo do meu quintal para vender numa feirinha. O agronegócio é aquela produção de vegetais ou então criação de animais em larga escala. E isso tem grande influência na economia do país. A produção agropecuária se destaca como uma das maiores do mundo. O Brasil exporta alimentos e matéria-prima agropecuária para diversos lugares do planeta. A produção agropecuária brasileira ocorre tanto na forma extensiva como também na forma intensiva, com o uso de diferentes tecnologias e em propriedades rurais de diversos tamanhos, que variam do minifúndio ao grande latifúndio, sendo resultado de séculos de políticas agrárias que levam à concentração de terras. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Relembrar alguns conceitos. Ali falou da extensiva, de forma extensiva e intensiva. Lembrando que a agricultura ou a pecuária de forma extensiva é aquela em pequenas propriedades que eu produzo pouca coisa, muitas vezes é só para o consumo da minha família ou no máximo para vender numa feirinha ou para os meus vizinhos. Eu não uso muita tecnologia, eu uso técnicas mais rudimentares, mais antiquadas, para produção em menor quantidade. Já a forma intensiva é aquela com maior uso de tecnologia, que é usado em grandes propriedades, né? Eu uso máquinas, eu uso toda a tecnologia que eu puder para ampliar minha produção, aumentar a minha produção e automaticamente ter mais lucro. Então, só lembrando que nós já estudamos sobre isso em tempos atrás. E também falou sobre minifúndio e latifúndio. Os minifúndios são pequenas propriedades, onde geralmente é feita a agricultura e a pecuária extensiva. E os latifúndios são grandes propriedades onde eu uso mais a forma intensiva, com tecnologia, geralmente de ponta, para aumentar a minha produtividade. Estrutura agrária brasileira. A desigual estrutura fundiária brasileira teve início ainda no período colonial, quando a coroa portuguesa concedeu imensas sesmarias a indivíduos que tivessem posses e interesse em investir na produção canavieira. Quando a gente fala da estrutura agrária, quando fala a desigual estrutura agrária, é a má distribuição de terras. Alguns têm grandes propriedades, outros poucas propriedades ou em pequenos tamanhos. Então, a gente vê que a estrutura fundiária no Brasil é totalmente desigual. São muitas pessoas precisando de terra sem ter ou tendo pouca, e pouca gente que concentra, eles são donos da maior parte das terras.
Então, essa desigualdade na distribuição de terras começou lá no período colonial. Vocês já estudaram em história as capitanias hereditárias. Ali as terras foram divididas de tamanhos totalmente diferentes e elas foram oferecidas pelo rei de Portugal a membros da corte, pessoas que tinham propriedades, que tinham dinheiro em Portugal, para virem para cá para cuidar das capitanias hereditárias. E ali a gente já viu que essa, primeiro, é mal distribuída, né, de forma desigual, e, além disso, não é para todos. Então, essa desigualdade a gente vem carregando desde o período colonial aqui no Brasil. Esse sistema perdurou por séculos, até que em 1808, com a transferência da família real para o Brasil, o príncipe regente Dom João passou a permitir a concessão de sesmarias a estrangeiros. As sesmarias são esses terrenos, né, essas propriedades. Antes, essa concessão era restrita a portugueses. Colonos procedentes de vários lugares da Europa se deslocaram, em sua maioria, para o sul do Brasil, dando início ao processo de formação das pequenas propriedades. Depois da vinda da família real para cá, aí começou-se a abrir mais as oportunidades para outras pessoas. Mesmo assim, continuava sendo desigual. Em 1850, a Lei de Terras veio reforçar a desigual distribuição de terras no país. Essa lei foi promulgada logo após a Lei Eusébio de Queiroz, que enfim proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Houve a necessidade de buscar mão de obra assalariada e qualificada na Europa para substituir a mão de obra escrava, pois a baixa expectativa de vida do negro no Brasil já indicava que em poucos anos após o tráfico negreiro não haveria mão de obra suficiente no campo. Assim, a Lei de Terras transformou a terra em mercadoria, ou seja, a terra agora não seria mais doada pelo Estado ou sua posse ocorreria mediante a compra, e criou mecanismos para dificultar a compra de terras por negros livres e imigrantes trabalhadores rurais. Então, esse período de 1950 que foi criada essa lei de terras, ela surgiu num período um pouco conturbado no Brasil. A gente vê que essa aula de história essa aula de geografia tem muito de história, né? Foi no período que surgiu a Lei Eusébio de Queiroz, que era uma daquelas leis abolicionistas, né, antes da abolição final. A Lei Eusébio de Queiroz, ela dizia que a partir daquele momento era proibido trazer mais escravos para o Brasil. Os donos de propriedades aqui só podiam ficar com os escravos que eles já tinham. Não poderia trazer mais. Só que os escravos eles iam envelhecendo, né? Eles tinham uma expectativa de vida curta diante da situação de vida que eles tinham. Excesso de trabalho, pouco cuidado, né? Então, o que aconteceu? Com essa lei, começou a faltar mão de obra. Então, começaram a vir estrangeiros para cá, né, para poder, que eram os imigrantes, para poder fazer o trabalho no lugar do escravo. Então, eles promulgaram essa lei, eles colocaram em prática essa lei. Então, a partir desse momento, porque as terras eram doadas pelo Estado, quando fala ali, igual o Dom João, né, doou essas terras para os donatários que vieram para cá cuidar das capitanias hereditárias. Então, a partir desse momento, a terra não poderia mais ser doada pelo Estado, pelo governo, não seria. A terra teria que ser vendida, né, comprada. Só que, por sua vez, eles também dificultavam a compra das terras, porque eles começavam a colocar regras, altos preços, para justamente aqueles escravos que foram livres, que foram libertos, eles não conseguirem comprar. Eles queriam dificultar que o escravo ou o pobre, né, ou os trabalhadores e os imigrantes rurais, eles justamente não queriam que eles comprassem as terras, queriam que essas terras permanecessem na mão de quem tinha dinheiro. Então, era uma lei que veio para mascarar essa desigualdade.
Ah, não, vamos fazer uma lei de terras como se fosse resolver alguma coisa, mas não resolveu nada. A desigualdade permaneceu, porque como eles dificultavam essa compra, quem não tinha dinheiro, quem não era importante, quem não tinha influência, continuava sem ter a possibilidade de conseguir a posse dessas terras. Dessa forma, a elevação do preço da terra, a imposição do pagamento à vista em dinheiro e a exigência da rápida regularização da documentação dos títulos das propriedades rurais foram eficientes para manter o sistema desigual de distribuição de terras no país, já que dificultou ainda mais o acesso da terra pela população mais pobre, que permaneceu como mão de obra escrava ou barata nas grandes propriedades rurais. Foi o que eu já tinha falado, né? Eles não queriam que os pobres ou escravos livres, ex-escravos, tivessem posse de terras. Então, eles só foram dificultando, né? Alto preço das terras, as propriedades eram muito caras. Eles só aceitavam pagamento à vista em dinheiro, então não tinha nada de parcelar. Tinha que ser à vista. Quer dizer, quem era uma pessoa pobre que teria dinheiro à vista para pagar por uma fazenda? Muito difícil, né? E exigiam que eles regularizassem muito rápido a documentação do terreno, que são coisas que são demoradas, a não ser que você tenha dinheiro para agilizar o negócio. Então, a cada dia ficava mais difícil de quem não tinha ter alguma coisa. Em 1964, o Estatuto da Terra prevê pela primeira vez na legislação brasileira a reforma agrária como uma política de redistribuição igualitária de terras. Então, vemos um novo documento agora, o Estatuto da Terra. Nele, pretendia-se fazer a reforma agrária, reformar, modificar, atualizar, melhorar a distribuição de terras. Então, esse era o intuito, para que a terra fosse distribuída de forma mais igualitária, né? Não ficavam alguns com muito, outros sem nada. A aprovação do Estatuto da Terra no primeiro ano do regime militar, regime que perdurou no país por mais de 25 anos, era uma maneira de acalmar os movimentos sociais que, organizados, exigiam políticas de redistribuição igualitária de terras no país, além de melhoria nas condições de vida dos trabalhadores rurais. Então, enquanto eles estavam organizando essa lei de terras, existia um grupo de pessoas que se uniam, né, faziam movimentos para tentar regularizar essa situação. Então, eles criaram o Estatuto de Terras. Olha, peraí, então, vamos esperar que a gente já está resolvendo. Só que ficava resolvendo, não resolvia nada. Mas era uma maneira de apaziguar a situação, de tentar acalmar toda essa rebelião, essa rebeldia do povo em favor de uma distribuição mais igualitária de terras. É muito importante destacar que, nesse período histórico, chegavam ao Brasil as tecnologias agrícolas da Revolução Verde, que constituiu um pacote de modernização da produção agrícola, provocando importantes transformações no espaço agrário brasileiro e mundial. Nesse período que a gente vem falando do Estatuto de Terras, começou também a chegar no Brasil uma série de tecnologias usadas nas atividades agrícolas, sejam tratores, sejam colheitadeiras, todo tipo de tecnologia que poderia ser usada. A esse período do ingresso das tecnologias na agricultura e na pecuária brasileira, dá-se o nome de Revolução Verde. Foi um período de alta modernização na produção agrícola. As tecnologias da Revolução Verde chegavam ao mercado como uma solução para a fome no mundo. No entanto, mesmo com o aumento considerável da produção agropecuária mundial e com a queda dos preços dos alimentos em função do aumento da produção, a fome do mundo continua sendo uma realidade, ou seja, apesar da maior produção de alimentos, as desigualdades sociais não permitem que todos tenham acesso à alimentação adequada. Com a vinda dessa Revolução Verde, essas tecnologias na agricultura, a intenção deles era acabar com a fome no mundo, porque a ideia era, com tecnologia, com máquinas, a gente vai conseguir produzir mais alimento. Produzindo mais alimento, as pessoas não vão passar fome.
Só que isso não funcionou. Eles produziam mais alimentos, mas existiam ainda pessoas que morriam de fome. Então, por que isso acontecia? Se tinha alimento, por que algumas pessoas não tinham para comer? A Revolução Verde consiste no uso crescente de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, de sementes industrializadas e de máquinas agrícolas. Então, quando a gente fala de tecnologia, não pense somente em máquinas, em aparelhos. Um fertilizante químico também é tecnologia. Um adubo químico, uma semente geneticamente modificada, tudo isso que vem surgindo de novidade para melhorar o trabalho no campo é uma tecnologia do campo. E a gente muitas vezes tem a ideia errônea na nossa cabeça de achar que tecnologia é só máquina. E não é. Todo trabalho feito num laboratório para surgirem novas técnicas, novas sementes, sementes melhores, que vão produzir mais e melhor, também está envolvido na tecnologia. A intensificação da modernização do campo provocou o aumento da produção, mas também a diminuição no uso de mão de obra direta na produção do campo, ou seja, entrou a máquina, o homem perdeu o emprego, porque as máquinas começaram a fazer o trabalho que o homem fazia. Essa mão de obra liberada, somada aos pequenos proprietários que não conseguiram modernizar sua produção e que perderam o poder de competitividade, sentindo-se, portanto, desestimulados, se deslocaram do meio rural para as cidades, provocando o êxodo rural, além de intensificação da concentração fundiária. Então, essas pessoas, quem não conseguia acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, eles não conseguiam ficar no mercado de trabalho. Então, iam perdendo seus empregos, iam perdendo a terra, e a opção que eles encontravam era o quê? Sair do campo e ir para a cidade procurar emprego, que é o chamado êxodo rural. E os donos das terras que tinham dinheiro, cada vez iam conseguindo comprar mais terras. Então, cada vez ia ficando as terras mais concentradas nas mãos daqueles mesmos produtores. Percebe-se, portanto, que o lado negativo da modernização no campo no Brasil ocorreu com o fechamento de milhares de postos de trabalho, devido à substituição da mão de obra direta no campo por máquinas e o aumento da concentração fundiária, uma vez que os pequenos proprietários rurais não obtiveram a produção necessária para se manter no mercado. Então, ele não tinha dinheiro, não tinha como investir, não investia em inovação tecnológica e ia ficando para trás. Ou seja, ia perdendo espaço no mercado. Isso causou o endividamento por créditos bancários tomados para financiar a modernização das propriedades, que por fim são vendidas ou leiloadas por bancos para a quitação das dívidas. Ou seja, eu pego o empréstimo, tento modernizar, não consigo produzir como eu pensei, não consigo ganhar dinheiro como eu pensei, automaticamente não consigo pagar meus empréstimos. E eu acabo perdendo minha terra, minha fazenda, para poder pagar aquele dinheiro, aquele valor que eu estava devendo. Essas propriedades são adquiridas por grandes proprietários rurais, o que intensifica a concentração fundiária no Brasil. Ou seja, eu, como pequena proprietária, não consegui pagar meu empréstimo, perdi minha terra e aquele dono de terra que já tinha terra pra caramba, acaba comprando mais terra ainda, que eles vão comprando essas propriedades que são leiloadas ou vendidas. Por fim, com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição Federal em 1988, a denominada Constituição Cidadã, a reforma agrária passou a ser política de Estado no país. Apesar de apresentar alguns pequenos avanços em programas que visam democratizar o acesso à terra, possibilitando a produção no campo, ainda há muito a ser feito para que, de fato, sejam solucionadas as profundas desigualdades fundiárias agrárias no país, bem como amenizar os conflitos pela posse da terra.
Então, depois que foi criada a nossa Constituição, aí eles começaram a investir, né, no programa da reforma agrária, dessa modificação no campo. Algumas modificações começaram a ser feitas, outras ainda estão em andamento. Tudo ainda não foi resolvido, mas já estão caminhando para que essa problemática fundiária no campo seja resolvida. Segundo a legislação vigente, as terras não poderão ser desapropriadas e destinadas à reforma agrária. São aquelas que não cumprem sua função social, que é de gerar emprego com relações justas de trabalho, renda, produzir alimento e matéria-prima, sempre respeitando os recursos naturais. Então, segundo as leis hoje, né, da Constituição, algumas terras podem ser desapropriadas, ou seja, o governo pode tirar elas dos seus donos para trabalhar na reforma agrária, ou seja, para distribuir de forma que as pessoas que não têm passem a ter. Que terras são essas? São terras, né, de proprietários que às vezes eles não cumprem com seus impostos, com as suas taxas, eles não agem de acordo com a lei. Então, eles têm algum problema com a lei que eles acabam perdendo essa terra e essa terra é destinada à reforma agrária, essa redistribuição de terras. Temos uma tabela aí com a evolução da estrutura fundiária no Brasil. A desigual estrutura fundiária brasileira fica evidente ao analisarmos os números referentes à área ocupada, o tamanho e a quantidade de propriedades. Então, o que acontece? Qual é o quadro atual? Muitas pessoas com pouca terra e poucas pessoas são donos de muita terra. Né? São poucos os donos de grandes fazendas e são muitas pessoas que têm pequenas propriedades. Então, estamos no caminho dessa reforma, dessa redistribuição. Infelizmente, nós estamos num país que ainda há muita corrupção, então acredito que por isso não vá muito adiante. Mas estamos no caminho. Então, agora vocês vão ler esse Saiba Mais e vão continuar o exercício até a página 13. Então, vocês têm o Saiba Mais aí na 10, exercícios na 11, 12 e lá em cima até a letra D da 13. Ok? Vamos lá e qualquer dúvida a gente vai tirando no grupo. Um beijo!